Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia a mais um Jogo de Palavra. Desta vez no estúdio de Gaia, é a primeira vez na época 2025-26 e temos connosco Álvaro Braga Júnior. Muito obrigado por ter... Com todo o gosto, sabe que eu ando a fazer um périplo pelas casas que tenho saudades e vou surpreendê-lo, porque por muito esquisito que lhe pareça, eu já fiz relatos de futebol nesta casa, quando os relatos estavam entregues a um produtor independente que era a Rádio Placar, e depois, a seguir ao 25 de Abril, quando puseram uma bomba no emissor em Lisboa, não havia serviço de noticiários do Porto, e o padre Eloy Pinho, que na altura creio que era o responsável pela Renascença aqui no Porto, convidou-me a mim, ao Manuel Rocha e ao João Pacheco de Miranda para inventarmos um serviço de noticiários, que vou-lhe dizer foi um sucesso. E eu fazia só de manhã, porque na altura trabalhava também no JN, e fazia só as manhãs, e o noticiário das 12h45 chegou a ser o mais ouvido do país. E portanto é um regresso a uma casa, não neste espaço bonito, mas num espaço de tradição que era a Rua de Sá da Bandeira. Claro. Essa rua ficou associada sempre à rádio por causa do Jogo da Mala, não é? Exato. Exatamente. E qual foi o seu primeiro relato? Lembra-se? Tem memória? Não, tenho uma memória aqui, tenho uma memória e eu tenho uma infelicidade terrível, porque estava a relatar e eu relatava com Amadeu José de Freitas. E assisti, digamos, ao Porto de Setúbal em que morreu o Pavão. Depois na Antena 1 estava no Guimarães Benfica quando morreu o Fer. Portanto eu tenho uma infelicidade terrível nestas coisas. O primeiro jogo não me lembro, confesso. E momentos de glória na rádio, o que é que tem? Coleciona quais? Eu gosto, e sabe que a minha paixão pela rádio é enorme. Tenho imensas saudades de ter saído da rádio. Gosto da televisão, também colaborei na hoje RTP3, mas tenho imensas saudades da rádio. Eu acabei a rádio a fazer comentários na Antena 1. E tenho imensas saudades porque era uma equipa ótima. Tenho tido sorte em apanhar boas equipas, mas era uma equipa ótima. O meu noticiário nesta casa, às 12h45, muitas vezes era dividido por duas pessoas. Uma que é histórica também desta casa, que é a Olga Cardoso, e eu. Apresentávamos a dupla era essa? Boa, não sabia. Espetacular. E já agora, nesses relatos, havia também viagens ao estrangeiro ou era só nacional? Havia também viagens ao estrangeiro. Então, Fiz muitas com o falecido Trindade Guedes. Mas lembra-se assim de alguma mais memorável do que outra? Algum jogo? Eu ganhei mais quando estava já no futebol do que ver ganhar. Ok, muito bem. E no futebol, porque era essa a minha entrada na entrevista sobre o futebol. Eu é que lhe atrapalhei a entrada. Nada. Eu ficaria a falar dos seus tempos da rádio esta hora inteira, na boa. A minha pergunta que não é pergunta. Eu falo com toda a gente sobre si e há uma palavra que sobressai que é gentleman. Era um gentleman do futebol. E o Álvaro apareceu muito na televisão nos últimos tempos por causa da contratação do regresso do Mourinho ao Benfica, onde o Álvaro estava a trabalhar, juntamente com o Wally Azevedo. E eu também o apanhei, por acaso, num vídeo ou antes de um Sporting Nápoles ou de um Sporting Inter, não me lembro, um Sporting com uma equipa italiana. Então o Álvaro a sentar-se no banco de suplentes. E depois fui ver a sua carreira, Boa Vista, Porto, Benfica, não, foi Sporting. Provavelmente um Sporting Inter numas meias finais da Taça UEFA, em que de facto podíamos ter resolvido a eliminatória em casa, com o Inter como uma equipa fortíssima. Sim. Mas o treinador do Sporting nessa altura era o Marinho Pérez, que também preparava muito bem as equipas. E depois acabamos por ser eliminados em Itália, nas meias finais. Aliás, é a única prova em que eu não estive presente numa vitória da Taça UEFA. É. Então... O resto, todas estão na coleção. Então, Taça dos Campeões?
Taça dos Campeões em Viena com o Futebol Clube do Porto. Aliás, são todas com o Futebol Clube do Porto. Supertaça Europeia, É e há mesmo, mais. Na Europa, falta-me uma, não me estou a recordar agora. A Taça UEFA é que não, digamos assim, Ok. além de campeonatos e taças Sim, de Portugal. sim, Mas sim. de qualquer das maneiras, Porque a sua carreira no futebol começa no Futebol Clube do Porto. começa no verão quente de 80, de 80. 1980 ok. do Porto, E porquê que quando começa a assim? Maria Pedroto e o Jorge Nuno Pinto da Costa saíram e o Dr. Américo Sá e o Luís Teles Roxo, infelizmente nenhum deles já cá está. Além de tudo mais, eu tinha relações de amizade. Eu na altura estava a chefiar a secção desportiva do 1º de Janeiro. Sim, muito E bem. estávamos a tentar pôr outra vez o jornal no lugar que ele já tinha ocupado. Convidaram-me para se encontrarem comigo. Eu estava longe de pensar o que é que ia acontecer. E convidaram-me para ir para o Departamento de Futebol de Porto, que tinha ficado vazio porque um outro meu amigo, Luís César, também Sei, tinha claro. saído. Eu confesso que pensei muito, tive uma conversa com a administração do 1º de Janeiro, foram muito simpáticos, deram-me um ano de licença sem vencimento, Ok. porque eu julgava que ia ser um ano e julgava que essa presença por dentro iria-me dar um outro capital Claro. de conhecimento. Olha, não foram um ano, foram 40 e poucos, ou coisa que o valha, porque nunca mais saí, ou melhor, saí. Houve um período em que saí, em que estive como assessor do presidente da Câmara Municipal da Maia, o engenheiro Bragança Fernandes, à altura, e estive a fazer comentários na RTP, hoje é RTP3, Sim, e sim. na Antena 1. Esse interregno, digamos assim. Mas esteve no Porto desde 80 até quando? Eu tive para aí cerca de 8, 9 anos, acho eu. Ok. E saiu para onde? Farense, Feirense. veja Com lá. António Bronha? Não. Não, Não. Fernando Barata. Ao Barata. Foi ok. um amigo meu que era diretor de um hotel do Fernando Barata, e eu, quando saí do Futebol Clube do Porto, toda a gente me queria fazer entrevistas. Eu não queria dar entrevistas a ninguém, porque por sistema não falo das casas de que saio. Muito bem. E portanto não queria dar entrevistas a ninguém, e combinei com então minha mulher, combinei que melhor iremos para o Algarve, e telefonei a esse meu amigo longe de pensar no Farense. Estava a pensar fazer um interregno no futebol, mas ele deu-me cabo da cabeça e pôs-me num almoço com o Fernando Barata. Não foi muito tempo, eu vou-lhe dizer porque ele também já morreu, tinha a melhor relação com o Fernando Barata, mas de futebol não tínhamos relação nenhuma, pensávamos diametralmente opostos. Ok. E portanto saí. E a 7 jornadas do fim, quando o Farense já estava como que digamos assim, tido como despromovido, a direção, o Barata saiu com um treinador inglês que não me lembro o nome, Malcolm Allison. Malcolm Allison. Sim. Que era uma coisa extraordinária. Dava no verão treinos do Farense ao meio-dia, que é uma coisa no Algarve magnífica, não é? Porque não há calor nenhum. Mas e esses amigos pediram para ir para baixo. Telefonaram-me alguns jogadores também a pedir e perguntaram quem é que havia de ir para treinador. E eu disse uma coisa muito simples: isto deve-me estar nos anos, porque o Mourinho fui eu que sugeri também, eu e o Eládio Paramês, ao Dr. Vale Azevedo, ter muita coragem, porque tinha outros treinadores que podia ter escolhido. Mas no Farense perguntaram-me qual era o treinador, eu disse: a 7 jornadas de fim, em penúltimo lugar, ou coisa que o valha, quem é que vocês acham que vai pegar no clube? É complicado. Claro. E disse: mas vocês têm o problema dentro de casa, porque está lesionado, não vai jogar e pode ocupar esse lugar. E tem o Farense tinha uma belíssima equipa de trabalho, que foi o Paco Fortes. Paco Fortes, claro. Sim. Que depois fez história no Farense, o único clube onde ele de facto teve muito êxito, porque estava em casa, tinha uma ótima equipa, e depois teve um magnífico presidente, que foi o António José Bronha, que foi um dos magníficos presidentes com quem eu trabalhei, e
também já cá não está, infelizmente. Sim, verdade. Sim. E de que fiquei como amigo, porque ele almoçava fora e eu estava muitas vezes sozinho, ou a maior parte do tempo sozinho em Faro, e almoçávamos quase todos os dias. Digamos que o Farense, que rigorosamente assim, eram sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas depois o Farense depois se estabilizou. O Farense só uma vez que não foi sobe e desce, e vai-se lembrar porque foi um campeonato de má memória. Foi quando o campeonato teve 20 equipas e a Associação de Futebol do Algarve conseguiu ter um lugar, e esse lugar foi de Farense. De resto era sobe e desce, sobe e desce. Depois, ou seja, estabilizou, teve um ótimo presidente. O Fernando Barata, que naturalmente tinha a sua vida em Albufeira, tinha muitos funcionários e diretores de hotéis dele na direção de Farense. E o Farense era um bocado dirigido de Albufeira. O que matou o Fernando Barata foi fundamental para o Farense ser vivo, porque quando ele entrou, a sede de Farense parece que tinha uma cadeira. Não é mau. Mas depois dirigia aquilo de Albufeira, o que naturalmente não é bom. Claro. O José Boronha conseguiu trazer o clube para Faro. Conseguimos, que não é fácil também no Algarve, porque há variadíssimas solicitações, conseguimos que a gente nova passasse também a começar a ir ao futebol, e o Farense estabilizou. Sim, sim, claro. E chegou a ir à Europa, que é um desastre para as equipas como o Farense. É verdade, eu percebo, sim, sim. Aliás, o Portimonense também provou do mesmo veneno uns anos Salgueiros, antes. os Chaves, sei lá, Verdade, há vários. Há vários aí. É verdade. Desde que os clubes não estejam, os clubes e o quadro de jogadores, como é óbvio, habituados a isso, e hoje ainda por cima começam a treinar mais cedo, o que significa que chegam a meio do campeonato e aquilo já é uma dificuldade terrível. Claro. Diga-me uma coisa, da sua aventura no Porto, sim. O senhor, o que é que tinha palavra nas contratações, nos reforços? Tinha um papel ativo junto ao Eu vou-lhe dizer isto, que era muito fácil. Inicialmente, sim, com o Dr. Américo de Sá e com o Sr. Luís Teles Gomes. Quando o Jorge Nuno Pinto da Costa ganhou as eleições... 82? Eu, obviamente, pus o meu lugar à disposição, mas eu era amigo de Jorge Nuno por um outro motivo, e muito antes dele sonhar ser presidente do Futebol Clube do Porto. Tinha a ver com o nosso amor pelos animais e, sobretudo, pelos cães. E, portanto, tínhamos já uma relação de grande proximidade. Okay. Eu pus o meu lugar à disposição, ele disse: não vais nada embora, não ficas no futebol, mas quero que fiques a trabalhar comigo. Portanto, foi uma experiência para mim excelente. O Futebol Porto tinha muitas dificuldades, também financeiras, nessa altura. Foi uma experiência, e conheci de facto aquilo de perto. Já conhecia pessoalmente. Tivemos uma zanga a determinada altura, porque ele não gostou que eu saísse do Porto, porque me iam pôr numa gaiola dourada. Eu nem gaiolas, nem douradas, não gosto de nenhuma delas. Mas depois retomamos a nossa relação, não tão próxima, porque eu já não estava no Porto, naturalmente que foi magnífico trabalhar num clube que começou a subir e ganhou, eu diria, quase tudo tinha a ganhar. O Porto só não ganhou a Taça UEFA por causa de um árbitro polaco. A Taça das Taças, sim. A Taça das Juventus. Que entregou, digamos, a final à Juventus. Nessa final, o Zé Beto, no fim, tem aquela desfaçatez que até o atira para fora do europeu. Ele estava convocado para o europeu. Exatamente. O Álvaro estava no relvado ou via os jogos? Não. Nessa altura já estava a trabalhar próxima do Champinho da Costa, mas estava na final, digamos assim. Ficava na bancada a ver o jogo. Final. Ok. E o que é que me tem a dizer a jogadores como... estou a falar não da qualidade técnica, mas sim humana. Madjer, Mlinarzik... São diferentes. São imagino, bem diferentes. Um é africano, outro é polaco. O Mlinarzik era uma joia de pessoa. Era uma pessoa, até no jogo se nota isso, muito tranquila. Tinha uma vantagem, porque o Porto raras vezes a bola chegava à baliza do Mlinarzik, mas quando chegava, mesmo em situações difíceis, ele estava lá, porque era um guarda-redes muito sereno, muito calmo, muito tranquilo. O Mazer foi talvez
deixa ver se eu não estou a cometer alguma injustiça, mas foi talvez o jogador estrangeiro que eu mais gostei de ver jogar. Pois. Era um jogador fabuloso. Chegou e jogava quando queria, trabalhava quando queria, mas apanhou um treinador que não lhe permitiu isso, que foi o Artur Jorge. Claro, sim. E ele percebeu que se continuasse assim, fazia aquilo que fez há alguns jogos, que era estar sentado ao lado do Artur Jorge, isto é, no banco de suplentes. O Mager começou a sentir que podia ser o primeiro argelino a ganhar a taça, na altura era a taça dos campeões europeus, era só campeões, não havia nem segundos, nem terceiros, nem quartos. E o Mager então aí, e tem uma final histórica que eu julgo que fica... Claro. Ainda há bem pouco tempo uma pessoa que me foi apresentada, um francês, me dizia: você trabalhou na equipa daquele do Talonado. Pronto, foi aquele gol de calcanhar. Porque se ele se vira, o livro do Bayern já estava em cima dele. E ele é que não lhe deu hipótese. Claro. Também lhe digo uma coisa: se ele não marca gol, era morto. Mas eram jogadores. Não, o Porto tinha uma equipa, para mim foi a melhor equipa toda. E basta-lhe dizer isto, a ver se eu não me esqueço de ninguém, que eu não gosto de ser injusto. Mas na final de Viena estavam de fora lesionados o Gomes e o Lima Pereira. Os capitães, os e dois. Creio que ficaram no banco jogadores da seleção brasileira. O Casagrande e o Jaime Pacheco, por exemplo. O Casagrande, por exemplo, um deles. Sim. E o Porto fez um jogo, a primeira parte um bocado receosa, mas a segunda parte notável. O Porto tinha dois extremos que, quando estavam bem, inventavam futebol. Óbvio. O Mager e o Paulo Futre. Sim. Claro. E agora como é que era o Futre? Como humano, não? Um jogador a gente sabe que... Conheço-o bem, porque quando o Futre, naturalmente, se calhar não conhecia as regras desse tempo, um jogador só ficava de facto preso quando fizesse um jogo oficial. Podia ter contrato, mas ficava preso só quando fizesse um jogo oficial. E a determinada altura irritei-me porque no meio do departamento de futebol dos responsáveis discutia onde é que se ia colocar o Futre, porque ninguém tinha dúvidas que o Sr. João Rocha, que também foi um ótimo presidente do Sporting, ia tentar vir recuperá-lo. Tinha levado nessa altura o Jaime Pacheco e o Sousa para Alvalade e ia tentar recuperar o Futre. E eu, depois de muita coisa, de muita conversa, eu disse: não vamos estar aqui a perder mais tempo, fica em minha casa. Foi? E até fazer o primeiro jogo, que foi num torneio início da Associação de Futebol do Porto, creio que na Póvoa do Varzim, o Futre almoçou e jantou comigo e viveu em minha casa. Foi mais um filho que eu tive. Era uma joia de pessoa e nunca mais me esqueço, a mãe do Futre. Quando eu a levei a ver a casa, que era uma boa casa, quando eu levei a ver a casa, ela ficou encantada e as lágrimas vieram aos olhos porque percebeu que o filho ia ficar bem. Depois veio viver para aqui, quando ficou, e aí a parte de seguimento do Futre passou a não ser tanto de mim, mas do Otávio Machado, que não o largava um segundo, e ele precisava, porque eu não percebo como é que o Sporting, o Toshak, mais concretamente, o queria emprestar à Académica nesse ano, quando ele tinha aquela qualidade que ficou provada. Não percebo, confesso, mas os treinadores têm às vezes assim umas manias que ninguém percebe. Mas ele tinha uma ele conseguia receber mais cartas do que o Gomes. Porque era mais novo, era um jovem, a figura, e então as miúdas não o largavam. Portanto, o Otávio era aqui quase que um morador na entrada do prédio dele. Era o escudo protetor. Há bocado falou de Marinho Pérez, que preparava bem os jogos, falou do Mager ao lado do Artur Jorge, e também conviveu com o Pedroto. Não, convivi com o Pedroto de outra maneira. Nunca trabalhei com o Pedroto. Não? Nunca. Quando o Pedroto regressou ao Porto foi quando eu comecei a trabalhar com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Tá bem. Porque ele mas com o Pedroto tem uma relação muito, muito próxima. Fomos vizinhos. Eu morava no primeiro andar, ele morava no terceiro. Muito antes do Porto? Ou
Ou durante essa época do Porto? Não, muito antes do Muito Porto. antes. Eu comecei, eu fui colaborador desportivo aos 14 anos da Bola e do JN, e aos 17 o Pacheco de Miranda, digníssimo e ilustre diretor do Jornal de Notícias, convidou-me para profissional. E nessa altura o Pedroto era seu vizinho? Era meu vizinho. Acho que nessa altura ainda era meu vizinho. Espetacular. Era um prédio que não tinha nem esquerda nem direito. No nosso meio, devia dizer assim, eu tenho que levar com o futebol. Vivia um casal já de alguma idade, também muito simpático. Mas eu ia muitas vezes à casa do Pedroto, conheço os filhos do Pedroto. A Cília, a dona Cília, andou comigo ao colo, porque eu nasci, nós éramos vizinhos no Carvalhido, e os meus avós viveram anos no Carvalhido, onde eu também me vi muito tempo. Claro. E a dona Cília via muitas vezes, o pai tinha uma mercearia no Largo do Carvalhido, e ela andou comigo ao colo. Espero que ela esteja a recuperar, como disseram, eu mandei-lhe uma mensagem que ela estava meio adoentada, espero que esteja a recuperar. Muito bem. Sim, ele é de ferro. É. Mas não trabalhou Não diretamente, trabalhei, mas eu falava mas- muito com o Pedroto sobre algumas coisas. E como é que ele era? Era visionário? O Pedroto foi um treinador que apareceu antes do tempo, digamos assim. E porquê que se diz isso? O que é que Era um líder. Que história é que o Álvaro tem para... Não tenho nenhuma história com ele assim, muito que me lembre, muito presente. Mas era um líder, era uma pessoa de grande personalidade, sabia muito de futebol, como é evidente, e tudo isto fez dele aparecer antes do tempo. Não é? Eu quando pergunto se o conhecia, porque sei muito bem que antes dos jogos, sejam grandes ou pequenos, seja com o Salgueiros ou com o Benfica, as equipas vão para um estágio, ficam num hotel, e é normal que no hall do hotel, do jantar até às 3 da manhã ou até às 4, as pessoas convivam, não é? E nesse convívio é que sobressai a pessoa e não o treinador. Sem dúvida. Ou não Não, mas preparador. o Pedroto, o Porto ia fazer no tempo do Pedroto, creio eu, os estágios para Miramar. Ok, verdade. Numa É. altura Verdade. que os estágios eram incríveis, que eram 2 dias. Eles iam à sexta e jogavam no domingo. Pronto. Obrigava os jogadores a estarem muito tempo ali fechados. Sim. Eu não ia muito aos estágios, mas ia Ah. muito à casa de Pedroto, que era só subir ao terceiro andar. Pronto. E era uma pessoa encantadora a todos os níveis. Sim. E, por exemplo, o Arthur Jorge, Não, com o porque foi o Arthur Jorge Pedroto? eu tinha uma relação já não direi, de amizade, posso dizer de amizade, que depois foi fortalecida, como é evidente. Não é? Sim. E Eram pessoas com coisas completamente diferentes. O Pedroto estava muito ligado à família e saía às tantas, às 11 da noite de casa, ou coisa que eu valha, depois de ver a televisão com os filhos e com a mulher, para jogar as cartas. ok, muito bem. O Arthur Jorge era uma coisa diferente. Posso lhe dizer que num estágio, a determinada altura, no fim do almoço, o Arthur Jorge disse-me: daqui a 10 minutos está cá embaixo. Eu disse: o que é que se passará? Muito fácil. Fazíamos estágios no hotel da Avenida da Boa Vista. Tinha um nome. Hoje continua a ser hotel, mas tem outro nome. Ok. E eu queria ver uma exposição de pintura. E disse-me: vem comigo. Portanto, tinham gostos diferentes. Claro. Sim. Mas eram pessoas ambas cultas, ambas com grande conhecimento e naturalmente também adorei trabalhar com o Arthur Jorge, que para além do mais era um amigo. Não é? Claro, sim. O senhor há bocado falou do Mário Pérez. Quanto tempo teve no Sporting? Um ano. Eu, Uma época? uma época só. Ok. Só. E quem é que o contratou? Sousa Sintra? Foi Sousa Sintra. E como é que se foi convencido? É fácil? Foi fácil ser Não, convencido? foi-me buscar ao Farense. Já tinha ido buscar o Terziski, que era o Sei. nosso preparador Sim, físico. sim. Foi-me buscar ao Farense e eu achei que, pronto, olho nesta minha caminhada, mas quero lhe dizer que um ano depois regressei ao Farense. Ok. E porquê? Era muito... Muitas saudades. Ok. Muitas saudades Boa, da boa. minha relação com o Tosé Bronha, muitas saudades do clube. E fui sempre, quando as coisas correm bem, também é mais fácil sermos bem tratados. Eu tenho a convicção disto no futebol, mas fui sempre muito bem tratado no Farense. Muito bem. E no Sporting também? Ou...
Não, fui com a Pronto. maior parte das pessoas. Sim. Naturalmente, com o Sr. Sousa Sintra, não gostava de algumas coisas que eu achava do futebol, mas aceitava-as. Como, por exemplo, tem alguma ideia? Tenho, por exemplo, ele às vezes pegava num amigo e tentava entrar, e entrava no balneário, eu disse-lhe, desculpe, este senhor não faz parte desta família. O senhor aqui é o dono, quer dizer, e este senhor não faz parte desta família. Portanto, não levou mais, sim. percebia as coisas, entendia as coisas e aceitava, ouvia. Às vezes custava-lhe, mas ouvia. Ok. Desse Sporting... Eu também tive uma boa relação com ele, devo-lhe dizer. Sim. Nesse E o Sporting jogava o Gomes. Nesse Sporting acabou o Gomes. Exatamente. E que tal? Conviver com o Gomes no Porto e depois com o Sporting. É uma coincidência feliz. Quero lhe dizer uma coisa, o Gomes um dia disse-me, quero que venhas almoçar comigo. E fomos almoçar os dois e ele disse-me que se calhar ia acabar para o futebol. E eu disse, acabas em grande. Tem essa vantagem. Como tu deves poder, há os que não podem. Tu deves poder, acabas em grande. Mas esse Sporting tinha também uma série de jogadores extraordinários. Era uma equipa também com jovens, não é? Mas tinha... Também tinha jovens. Sim. E tinha outros que infelizmente não eram tão jovens. Tinha o Balakov, tinha o Douglas, não? Não, o Douglas tinha o Douglas, exato, quem sim. tinha sido, quem é que tinha sido Sporting. Houve um que saiu quando eu lá estive, mas tinha sobretudo gente boa. O Sporting esteve os primeiros, acho eu, no meu tempo, 11 jogos a vencer. Ok. Essa época, sim. E as coisas começaram a piorar porque não havia este período de jogos. Já sei o que é que vai dizer. O Ivkovic. O Ivkovic teve que ir para Foi a para a seleção. Jugoslávia. O Sporting jogou e Chaves. perdemos. O guarda-redes foi o Sérgio. Foi, em Chaves. Empatamos 2-2. 2-2, é verdade. A ganhar 2-0, parece-me. Não me lembro, Tenho já, essa ideia. confesso. Se calhar porque não me quero lembrar, porque se calhar é verdade. Mas o Sporting, a determinada altura, tinha uma coisa extraordinária, que eram jogadores que acreditavam que podiam ganhar. Olha, ontem vi um a falar, já não sei de que, na televisão, o Carlos Xavier. Sim. Ok. E, portanto, esse Sporting perdeu também aquele que, se não tivesse um problema de lesão, não era jogador de Sporting, porque tinha sido internacional do Brasil, que era o Luizinho. Defesa central. Sim. Defesa central que ainda por cima fartava-se de marcar golos. Ok. E, portanto, era muito complicado. Digamos, foi muito complicado quando ele saiu. Embora o Oceano tenha recuado, jogava ao lado do Venâncio, que também tinha problemas físicos. Sim, crónicos. Era um herói. Pelos problemas que ele tinha jogar, só de facto sendo um herói. Mas olha, foi uma época que acabou menos bem porque fomos terceiros e chegamos a estar em primeiros. E só não estivemos primeiros mais à frente, porque o Porto também fez um excelente campeonato. Sim, verdade. Sim. Então, foi para o Farense e teve quanto tempo nessa segunda fase no Farense? Quantas épocas teve? Eu tive no total no Farense, creio que à volta de 5 épocas, creio eu. E depois do Farense, para onde é que foi? Fui para o Boa Vista como dono. diretor de futebol. Pronto. Começou o meu encanto com o Boa Vista. Exatamente, porque a maioria das pessoas associam muito ao Boa Vista. Não, e associam bem, porque foi o Major Valentim Loureiro que era presidente. Mais uma figura. Da Jorge direção. Nuno, Sousa Sintra, Valentim Loureiro. Jorge Nuno Pinto da Costa. Falta só o Pimenta Machado. Olha, mas o Guimarães a determinada altura andou atrás de mim. Eu é que disse a quem me contactou que não estavam a perceber bem que eu ia ser atrocidade, porque um tipo de Boa Vista e para Guimarães... É isso que eu ia perguntar. Era o fim da linha, era o fim da história. Mas o Boa Vista, na altura, disputava os primeiros lugares. Sim, claro. Ia sempre à Europa ou quase. É o Manuel José? É a altura de Manuel José? É a magnífica altura de Manuel José. Ele disse uma vez ao Major que ele tinha conseguido uma coisa extraordinária. Porque de 5, com algum exagero meu, 5 treinadores no ano, passou a ter um treinador em 5 anos. E isto diz muito às equipas. Claro. Os jogadores sentem isto, não é? Quer dizer, e portanto o Boa Vista teve equipas excepcionais. Então não teve, claro que sim. Claro que sim. E portanto disputava os primeiros lugares. Equipas e jogadores. Os grandes tremiam quando jogavam com o Boa Vista, não era fácil. Claro, e jogadores. E já agora repito a pergunta: no Boa Vista, o Álvaro tinha alguma influência nos jogadores contratados?
Uma hora ouvia-me de vez em Ok. quando. Tem algum jogador assim que diga, olha, falei e deu Não, certo? pedi-lhe quando o Manuel já não queria que ele o vendesse, que achava que se. Eu não gosto da palavra vendesse, que não o Eu transferisse. percebo, sim. Porque achava que se não o fizesse podia discutir o título com mais um ou dois jogadores baratinhos, podia discutir o título, que era o João Vieira Pinto, Claro. e felizmente acabou por vir gente como o Rui Bento e depois o Seixas, que deram outra força ao Boa Vista. Sim, sim. E eu disse ao Major que achava lindamente que os dois viessem para o Boa Vista. Porque foi mesmo troca, é? Foi João Pinto. troca e dinheiro, como Foi já dinheiro, não fazia claro. nada, não Óbvio. fazia nada de graça. Óbvio, Era sim. troca e dinheiro. Sim, sim. O Major era um negociador por excelência, não é? Ok. É um crime este clube estar hoje na situação em que está, se voltarmos atrás e se voltarmos aos períodos difíceis em que eu fui presidente da direção e da SAD, em que fomos despromovidos administrativamente. Sei. 2008, não é? 2007, Ok. creio eu. Sim, sim. Possível. 2008, eu tomei nota porque podíamos esquecer. Em junho de 2008 entrei eu para presidente, porque o presidente anterior era o engenheiro Joaquim Teixeira, Muito bem. que começou por me pedir para ir em janeiro de 2008 para presidente da SAD, porque ele tinha que tratar das coisas do clube, era pouco tempo, nunca o foi, e saiu com a despromoção e também com o famoso caso Sérgio Silva, que o marcou muito, que era aquele investidor, pretenso investidor, Sim. que ia resolver o problema do Boa Vista. Bastava falar 5 minutos. O engenheiro Joaquim Teixeira estava perdido a querer resolver os problemas do clube, que era dele. O pai do engenheiro Joaquim Teixeira morreu no estádio do Bessa. E, portanto, ele tinha uma ligação fortíssima ao Boa Vista. Ele queria fazer do Boa Vista outra vez uma coisa tranquila, serena, e acreditou que o Sérgio Silva podia ser a solução. E acreditou mal, porque bastava falar 5 minutos com o Sérgio Silva para perceber que aquilo era tudo história, não é? Claro. Não. Nesse Boa Vista grandioso que fala, o Álvaro conviveu com os Alfredos, os casacas desta vida? O Casaca foi, no Boa Vista, talvez o meu melhor capitão da equipa. Ainda hoje somos amigos, ainda hoje falamos. O Alfredo trabalhou comigo, também depois já não jogador. E quero dizer-lhe que um dia o Manuel José, estávamos em estágio de início da época, na Urgeiriça, creio eu. Urgeiriça, exato. E o Manel telefonou-me a dizer: venha cá acima ver uma coisa. E mostrou-me uma cassete de um jogador. Eu disse: se ele é sempre assim, é vir já. Chamava-se Artur. E veio e ficou na Boa Vista até ser transferido para o Futebol Clube do Porto. Verdade. E o que dizer de Isaías, Ricky? O Isaías não é do meu tempo, Ok. O Ricky é. Excelente pessoa também e excelente jogador. O Boa Vista tinha ótimos jogadores, claro. o Marlon, Eu ia dizer exatamente, Marlon Brandão. o Marlon Brandão, ou seja, chegámos a ir ganhar uma supertaça, chegámos a ir ganhar ao Estádio das Antas, não era Dragão, era Estádio das Antas ainda, e depois empatamos no Bessa. Sim. Lembro-me dessa eliminatória 2-1, 2-2. Aliás, em relação ao Arthur, eu acho que o Jorge Nuno Pinto da Costa perguntou ao treinador de Porto, que eu já não me lembro o nome, era um brasileiro, e perguntou-lhe: você não conhecia este jogador? Porque, de facto, bastava ver. Eu tenho sempre dúvidas nas cassetes, quando vêm com aquela história dos melhores momentos. Óbvio, não é? Claro. Tenho todas as dúvidas. Claro. Mas isto não era um jogo inteiro. E quisemos que ele viesse logo. E, curiosamente, foi o António Prata Tavares que o referiu ao Manuel José. Ambos moravam, e acho que ainda moram, em Espinho. O António Prata Tavares não era completamente, como dizer, empresário, era cojé, trabalhava também no Casino de Espinho, conhecia o Manuel José e disse: ao Manuel, eu tenho aqui esta cassete, por favor, veja com urgência. E, de facto, o Arthur foi um jogador excepcional. Até ali, o Manuel José chegou a dizer que podia muito bem jogar no Milan.
Sim, sim. E de facto tinha muita qualidade. Ia para cima dos defesas, Sim. não tinha problema. Eu lembro-me o primeiro jogo com o Porto, ganhamos 1-0, que foi num jogo da Taça Cidade do Porto que se realizava na altura, que o Arthur pôs a cabeça à roda ao Jorge Costa e ao Fernando Couto, que eram dois defesas centrais duros e não sei o quê. Claro. O Arthur não tinha medo nenhum de ir para cima deles. Claro. Não tinha mesmo. E já agora, já que falámos do João Vieira Pinto, que foi um valor que despontou no Boa Vista, e o Nuno Gomes? O Nuno Gomes também. O Nuno Gomes foi um ótimo jogador, desde miúdo. Pois é. E hoje creio que está envolvido nas eleições do Benfica. Exatamente. Mas também é também uma joia de pessoa. Eu tive alguns jogadores que não vou dizer o nome, mas então naquele clube, no Boa Vista, as pessoas começavam, o Nuno nasceu lá, mas as pessoas começavam a gostar do clube e a sentir o clube. Percebo. Mesmo. Repara, eu sou de Lisboa e eu vi ao Boa Vista o estádio e vi a equipa a jogar e senti-me identificado. Eu queria que o Boa Vista ganhasse os jogos todos. E tinha uma vantagem que é importante também nas equipas de futebol. Nesse tempo em que fui diretor de futebol, não me lembro nenhuma vez que qualquer jogador me viesse pagar quando é que recebemos. Perguntar quando é que recebemos. Sim. Porque sabiam quando recebiam. Claro. Como sabiam que quando recebiam os prémios de jogo. Claro, sim. Portanto, a Boa Vista dessa altura tinha um suporte também muito bom, que era o bingo, que era um suporte que na altura não era SAD. Era como o bingo do Balenço. Ao pé do Galeto. Sim. Eu sei muito bem como é que era. E portanto era um bingo que ajudava imenso o clube. Claro. Aliás, o Estrela da Amadora também cresceu assim, com o bingo. Sim. O Belenenses também. E diga uma coisa, falou de eleições do Benfica. Há 25 anos, o Álvares esteve envolvido nas eleições. Não estive envolvido, não estive envolvido. Bem sei. Estive mais ou menos envolvido porque me envolveram. Os adversários confundiram, acharam que era eu o candidato e não o Dr. Bali Azevedo. E no Dr. Bali Azevedo apareceram papéis postos no jogo internacional do Benfica. Com o Almostad, não? Deve ser. Que só dizia, foi o único também, que só diziam mal de mim. Eu não sei porquê, mas deve ter tido a ver com uma entrevista que eu dei ao Paulo Catarro, que tinha como comentadores o Santana Lopes, o meu amigo Pôncio Monteiro e o Fernando Seara, e que não devem ter gostado e portanto devem ter achado que aquela entrevista podia marcar e resolver então dizer mal de mim. E repare, eu tinha já estado no Farense, tinha estado no Sporting, tinha estado na Liga como secretário-geral, portanto, aos anos que já não estava no Porto. Pois, claro. Mas resolveram colar-me ao Futebol Clube do Porto. Este é um homem do Futebol Clube do Porto. Não é um insulto porque ser um homem do Futebol Clube do Porto. Como ser hoje um homem do Benfica, um homem do Sporting ou um homem do Boa Vista, não é insulto para ninguém. Claro. Digam, como é que nasceu a ideia Mourinho? Do dia para a noite? Não, eu já tinha falado. E o Panks não era um treinador que me tenha caído claramente no goto. Porquê? Era alemão, era ótimo treinador, atenção, sim. Mas acho que nunca percebeu muito bem o que era o Benfica. E começamos mal aquela época. Certo. E embora tenha ganho ao Estrela da Amadora em casa, ele no fim do jogo disse que queria ir embora, porque foi assobiado. Foi, sim, lembro-me disso. O público do Benfica exige, para além da vitória, também a qualidade de jogo. E portanto ele foi assobiado e disse que queria ir embora. E eu disse ao lado, agarra-me já o doutor, que era o presidente, o doutor Bali Azevedo, porque não podemos desperdiçar esta oportunidade. E depois os dois começamos a ver treinadores e chegamos à conclusão que Mourinho podia ser o treinador ideal. Tive uma reunião com o Perradome, que na altura estava no scouting do Benfica, com o Perradome e com o Dr. Bali Azevedo, depois de termos resolvido o problema com o Sr. Will Panks, que se portou muito bem, só quis receber até ao momento em que trabalhou. Isto num português é capaz de ser mais normal, porque vive cá, está cá, ele ia para fora, mas não, quis só receber até ao momento em que trabalhou, até que foi eu que também quis ir embora.
Portanto, não tinha muito que exigir, fosse o que fosse. Mas portou-se muito bem. Eu tenho a obrigação de dizer isto, porque como disse que ele não me caiu no goto, e não caiu, de facto não. Mas o que é que acontece? Foi possível, digamos assim. Está a falar da reunião com o Perredome e o Vale Azevedo, não é? Sobre o E o Mourinho. Perredome não queria um treinador holandês que não tinha ganho em lado nenhum. Era? Era. E quem era ele? Eu não faço a mínima ideia, nem fixei o nome, não é? Na altura lembrei-me porque eu sabia que ele ia atirar com esse nome. E eu sabia que ele tinha sido corrido todos os clubes. E portanto, já tinha dito ao Dr. Vale Azevedo, vai aparecer aí um holandês, olha, nem pouco mais ou menos. O Checa Pestano queria o Tony, era um defensor do Tony. Muito bem. Mas consegui convencer o Dr. Vale Azevedo e disse ao Perredome, tu vais jantar comigo, e disse ao Hilário, a seguir ao jantar o Mourinho que vai à minha casa em Lisboa. E o Mourinho foi à minha casa em Lisboa e estava nervosíssimo porque constava aí que ele ia ser convidado para adjunto. Sim. Ele até disse que nunca estava seria adjunto. Eu estava com uma enorme vontade de rir porque ele estava nervosíssimo. Sim. E eu, a determinada altura do nada, perguntei-lhe, olha, tens coragem para assumir o Benfica? E ele também respondeu tão rápido como eu. Tenho. Eu disse, já temos treinadores. Se chegares à cor do Dr. Vale Azevedo, que estava na casa que tinha em Lisboa, à espera que nós consertássemos isto. E assim foi. Ele foi para a casa, nós fomos para a casa do Dr. Vale Azevedo, eles chegaram a acordo rapidamente. E foi quando surgiu a hipótese de que ficavam 2 adjuntos, mas tinham que vir um adjunto que conhecesse o Benfica. E foi aí que veio o Carlos Moser. E aí foi a ideia de quem? O Moser. Eu não sei se não terá sido o Dr. Vale Azevedo ou Hilário. Não fui eu. Okay. Com toda a justiça, o devo dizer. Mas sei que o Dr. Vale Azevedo, ele estava numa festa, penso que em Leiria, o Dr. Vale Azevedo falou-lhe, e eu disse ao Dr. Vale Azevedo, passe-me o telefone que eu quero falar com ele. E cumprimentamos, conhecíamos apenas como adversários. Claro. Pronto. E eu respeitei sempre os meus adversários, portanto exigi sempre que os meus adversários me respeitassem a mim, ou então deixávamos de nos conhecer. E aconteceu que a determinada altura disse ao Moser, Moser, mas há uma coisa que fica clara. Isto fica entre as pessoas que estão aqui. Se amanhã sair alguma notícia no jornal que o Mourinho é o treinador e que você é o adjunto, só pode ter sido você a dar. E como você tem muitas boas relações com a comunicação social, se sair, esqueça vir para o Benfica. E não saiu. Claro. Eu procurei sempre que as coisas aparecessem na devida altura. E então entramos às 8 da manhã para o meu, que era ainda por cima um raio de um espaço que eu dividia dos meus amigos do departamento jurídico, era pequeno. Entramos, eu, o Mourinho, e meteram-nos naquele departamento, porque eu disse, tragam-nos ao almoço, só entramos às 8 para ninguém ver, só ao fim da tarde é que vai ser apresentado. Mas o Dr. Vale Azevedo, que tinha umas ótimas relações com o Carlos Daniel e com a SIC, exigiu foi? Exigiu a hora do almoço. Exigiu não. Pediu-me para permitir que à hora do almoço dessa notícia de quem era a equipa técnica do Benfica. E eu disse, olha, até lhe agradeço que já estou farto de estar aqui e pelo menos podemos ir almoçar. Finalmente, não é? Finalmente podemos ir almoçar fora, com mais pessoas. 25 anos depois, o que é que vê do Mourinho? Dessa primeira impressão para agora? Ainda não falei com ele. E, portanto, ele chegou há pouco tempo. Vamos ver. Ele vai ter agora um teste de fogo, que é no próximo fim de semana. O jogo com o Futebol Clube do Porto está muito bem e cheio de moral. Vamos ver. O Mourinho é um ótimo treinador, acho que ninguém põe isso em dúvida. Mas já o era, e a química dele com o Moser foi imediata? Como é que foi? Ele aceitou claramente o Moser, e o Moser tinha graus de exigência que o Mourinho também tinha. Boa. E portanto aí entendiam-se com facilidade. Muito bem. E o que é que privou de perto com o Mourinho treinador, o início de Mourinho treinador no Benfica? Privei muitíssimo de perto. E o que é que viu nele que o despertasse atenção? Quando ele chegou e morava em Setúbal, que não é assim tão longe de Lisboa, ele pediu para arranjaram todas as cassetes dos jogos do Benfica dessa época
Pediu-me também para lhe arranjar um quarto de hotel, porque não era tempo de família, era tempo de Benfica e, portanto, queria estudar esta situação. E assim foi. E as duas pessoas, nesse tempo, acho eu, que falavam com ele e ele só vinha dar os treinos, como é óbvio. Sim. As duas pessoas que falavam com ele, fosse ao almoço, fosse ao jantar, era eu e o Eladio Paramês. Eram as duas que estávamos com ele e conversávamos e falávamos. Claro. E depois eu vinha dar os treinos e estava ao hotel para ver as cassetes, porque não tinha assim tanto tempo para ver as cassetes todas. Claro. Não, eu era um homem completamente ligado ao futebol e um profissional de mão cheia, não é? Para além do valor que tinha, como aliás depois ficou provado. E já agora tenho que voltar atrás para voltar. O Marinho Pérez preparava bem os jogos, disse-me o Álvaro Braga Júnior. Eu acho que o Sporting fez jogos notáveis esse ano. Quer dizer, uma equipa que ganha os 11, acho que foram os 10 ou 11 primeiros jogos. Sim. Quem ganha os 11 primeiros jogos tem que estar muito bem, porque não há milagres que durem 11 jogos, como é evidente. Sim. E o Marinho precisava de ser apoiado. Precisava ter gente ao lado dele que o apoiasse. E tinha. Depois parece que não se portou muito bem com ele. Já eu não estava no Sporting, que era o Domingues, mas naquela altura comigo no Sporting... O adjunto, o António Domingues. O António Domingues. Comigo no Sporting não tinha outra hipótese que não se fosse portar bem, e portou-se. Tinha o Vitor Damas também, que estava próximo. E, portanto, tendo uma boa equipa que o apoiasse, o Mourinho fazia as equipas jogar um futebol fabuloso. Ok, muito bem. E que balanço é que faz da sua carreira desportiva? Que balanço é que eu faço? Sim. Olha, felizmente fui sempre feliz pelos sítios onde passei. E, portanto, só posso fazer um bom balanço. E agora tive as últimas dificuldades no meu querido Boa Vista. Pois é isso. Começaram com a despromoção e hoje vejo esta situação. Eu já não estou no Boa Vista, eu saí da SAD com a entrada do... Minto, não sei, saí no ano a seguir, porque ainda era presidente da Assembleia Geral. Mas, portanto, era o Dr. Vítor Moura era o presidente do Conselho de Administração e o presidente da direção do Boa Vista. E portanto foi este momento é para mim dramático. Acho que é um crime a situação em que o clube está. Sim. Não acredito nesta direção do clube, tenho todas as dúvidas sobre o acionista e o passado dele no futebol não é propriamente brilhante. Pois. Tenho todas as dúvidas. Acho que também tem algumas culpas no cartório, não se pode pôr de fora. E aquela primeira equipa que ele e o Ademar fizeram era um preço perfeitamente louco. 5 milhões pelos idosos e ao Futebol Clube do Porto deve ter sido um dos grandes negócios do Futebol Clube do Porto, não é? Quer dizer, Boa Vista, nem que seja ao Maradona nos bons tempos, nem esses depois acabavam por se pagar, mas nem que fosse um excelente jogador nos ótimos tempos, o Boa Vista podia pagar 5 milhões, era impensável. Claro, sim. Diga uma coisa, só para acabar. Falou em conquista europeia, 87, na final perdida 84. O Álvaro chegou a ir a Tóquio à final da taça. Vou-lhe dizer uma coisa, e tive uma sorte danada, porque teve um tempo bom, e na última noite de repente começou a nevar. E era um frio de morrer. E convidaram para fazer os comentários na televisão, que era o único sítio que era fechado e era o tempo que se estava ali muito bem. Portanto, tive imensa sorte nesse aspecto. Tóquio é histórico também. Olha, e o Madger também foi histórico. Também, então, claro. Só ele conseguia marcar aquele gol. Ninguém. Sim. Nem sequer arriscava. Verdade. Pois é isso. A palavra é essa. Tanto o calcanhar como esse gol é um... Espero só que me deixe, antes de acabarmos, dar uma palavra de força. Eu agora sou o presidente da Assembleia Geral dos Panteras Negras Footballers Club. Muito bem. É um projeto, mas é também uma estratégia, porque temos medo que esta gente esteve comigo sempre no período mais difícil da descida administrativa e depois no campeonato da 3ª divisão, esteve sempre comigo. E portanto eu tenho mais que a obrigação, para além de sermos amigos, tenho a obrigação, alguns deles têm a obrigação de estar com eles. E por isso aceitei o convite para presidir a Assembleia Geral. E a ideia é efetivamente esta muito clara. Se a SAD não se aguentar
E a SAD vai ter muitas dificuldades, mesmo que faça passar o plano de o pagar. Se a SAD não se aguentar e o clube não se aguentar, e eu acho que a direção do clube é incompetente, o presidente é mentiroso, a mim já mentiu 3 vezes e, portanto, não há volta a dar, não é por aí. Ele já arranjou, foi problemas, ainda não resolveu nenhum daqueles que prometeu que ia resolver. Arranjou problemas com o handball, arranjou problemas com a ginástica, com o futsal, quer dizer, é de facto uma postura inacreditável. E como eu não acredito, admito também que o clube possa ter uma grande dificuldade em continuar. E este Panteras Negras Futebol Club, o Futebol Club vem do início do Boa Vista, e este Panteras Negras Futebol Club é de facto uma estratégia para poder alguém, porque está limpo, e limpo vai ficar, para poder alguém segurar. É evidente que estamos na última, porque começamos agora, estamos na última divisão da Associação de Futebol. Sim. E estamos. Que é das mais competitivas e mais... Eles estão, não é a primeira divisão, é a última. A última, exatamente. Não, que é das mais competitivas. Sem dúvida. O Porto tem equipas... Aí fui muito bem recebido, fomos jogar a um sítio no fim do Baião chamado Frende, que perdemos por 2-1, num campo pelado que eu acho que inacreditável que ainda se use neste país. Olha, não sabia disso. Sobretudo quando faz equipas. Tem que lá ir, eu gosto. Sobretudo quando se faz equipas para jogarem pelado, seja de relva natural, seja relva sintética, mas pronto, é pelado, é relevado. Jogar num pelado é uma coisa inacreditável. Para os próprios jogadores é uma diferença brutal. Claro. Mas pronto, está toda a gente a aprender. Esta equipa tem muita gente jovem, está a aprender. Tudo é aprendizagem, não é? O Álvaro, quando entrou no Porto, era aprendizagem, quando entrou no Farense também o era, Boa Vista, o mais possível. Claro, é isso mesmo. E era uma aprendizagem que eu contava de um ano, veja, foi em 40 e poucos anos. Olha, muito obrigado, Álvaro, por este momento. Foi um prazer, estava aqui a manhã toda a falar consigo. Já somos 4 ou 5, acho eu, aqui no estúdio. Um abraço grande para si, e obrigado pelo convite. Obrigado. Com os cuidados de Paulo Teixeira e Eduardo, o nosso agradecimento. Pode ver-nos a jogo de palavra no site rr.pt ou Spotify e YouTube. Muito obrigado, até para a semana.